Tem uma foto no seu WhatsApp ali, que eu reparei na sua rede social, o senhor apertando a mão de um papa. Pode falar um pouquinho dessa história para a gente? Sim, foi em 2016. Enquanto isso, eu vou cortando o seu cabelo. Foi em 2016, eu tive a graça de fazer um curso para padres que trabalhavam na reitoria de seminários. Sim. E ao final desse curso nós tivemos uma manhã com o Papa Francisco e ao final desta manhã, ali éramos uns 220 padres, mais ou menos, de todos os lugares do mundo, e ele nos deu essa graça, essa oportunidade de cumprimentar e de falar um pouquinho com cada um. Nós nem esperávamos, não estávamos planejado isso, mas foi uma coisa muito boa, né? Daí eu cheguei e perguntei para ele se deveria falar em português ou em espanhol com ele, e daí ele começou a rir e me disse assim, bem, pode falar em português, porque afinal de contas o português é só um espanhol mal falado. daí perguntou de onde eu era, eu disse que era de Florianópolis. Sim. Ele disse que os argentinos gostavam muito de vir para cá. Bastante. Continuam gostando, né, padre? Isso. E depois conversou mais algumas coisas do seminário. E atrás de mim ele viu que tinha um padre que era da Argentina, que ele já conhecia. E daí ele terminou dizendo assim, esse padre que está atrás de você é da Argentina. Então depois você pode perguntar para ele quem é melhor, Pelé ou Maradona. Eu ia fazer essa pergunta para o senhor. O senhor não chegou a perguntar para ele quem é melhor, Pelé ou Maradona? Ele perguntou para mim, ele tomou a dianteira. É uma pessoa bem-humorada, padre? Muito bem-humorada. É uma coisa que chama bastante atenção, como apesar das tantas responsabilidades, da muita idade, né? E de tantas pessoas que todos os dias atende, ele mantém assim o bom humor. É uma lição. Quantos papas tivemos da América Latina? América do Sul, perdão. Não, da América toda. É o primeiro papa. É o primeiro papa. Nunca tivemos um brasileiro lá. Ainda não. Será porque 500... Mas quase foi, né, um brasileiro, né? Sim, 500 anos é... É pouco tempo. É pouco, né? A igreja está 2000 anos, né? Então precisa um amadurecimento espiritual, pastoral, né? De um povo, uma cultura. E bem, pode ser que um dia de certo teremos outros. Poxa, que legal. Me diz uma coisa, padre. Me conta como foi chegar ao sacerdócio? Por que essa decisão na sua vida? Quando foi que o senhor teve essa decisão? Sim. Então, eu vim de uma família católica, mas católicos assim muito discretos, assim, de participação na igreja. Minha mãe, assim, participação na missa. Meu pai não tanto. Meus avós maternos, sim, eles bem católicos, mas não eram lideranças assim da igreja, né? Participantes. Mas eu desde criança gostava muito de ir, tanto com minha mãe como com meus avós maternos, que também eram meus padrinhos de batismo, e por minha conta mesmo. E quando eu tinha ali por volta de 7 anos de idade, agora eu tenho 45, quando eu... Um gurizão das antigas, um gurizão novo. Quando eu tinha ali por volta dos 7 anos, daí eu participei das Santas Missões Populares, que os padres redentoristas vindos de Lages estavam pregando lá em Tamboril, nossa cidade. E no penúltimo dia das missões, um missionário mais idoso deu testemunho da vida missionária dele e disse que já não sairia a pregar missões assim fora, porque estava velho, doente, ia trabalhar mais dentro do próprio seminário deles, mas que ele não estava triste porque ele tinha certeza que Jesus ia chamar alguma das crianças ali para ser padre também, para ser missionário também. E quando ele falou isso, eu senti algo diferente assim no meu coração e disse bem baixinho para mim mesmo, bem, os outros garotos eu não sei, os outros meninos eu não sei, mas eu sei que eu vou ser padre. E isso ficou dentro de mim sempre. O senhor acredita que ali foi um chamado? Foi, eu acredito que foi um chamado de Deus, sim. Na simplicidade daquele aviso, daquela palavra, daquele testemunho,
Continuei participando da igreja, fui coroinha, ajudava nas leituras, depois entrei no grupo de jovens, antes fiz a catequese, então fui me envolvendo. E quando tinha 14 anos, entrei no seminário em Brusque, lá fiz as 2 últimas séries do ensino médio, depois fiquei em Brusque, fiz a faculdade de filosofia, me formei em filosofia. Depois, em 99, vim para Florianópolis. Aqui fiz a faculdade de teologia, 4 anos. Fui ordenado, como você disse, primeiro diácono, né, ordenação diaconal, em fevereiro de 2003. Depois, e o que quer dizer? Diácono quer dizer servidor, né? O diácono é aquele que tem o serviço de atendimento aos mais pobres, a pregação, pode também fazer os batismos, assistir os matrimônios, né? E se você quiser continuar como diácono, você pode não? Ou é uma passagem? No nosso caso, nós que queremos ser padres, passamos pelo diaconato como uma passagem. Por isso se diz diaconato transitório. Mas na igreja nós temos os diáconos permanentes, que daí são homens já casados, não é que querem casar, já são casados, com mais a partir dos 35 anos, que tem sua profissão normal também, e são ordenados diáconos, e daí trabalham na ação social, no serviço aos pobres, na pregação, fazem celebrações também, não presidem a missa, mas fazem celebrações da palavra e cuidam dos funerais bastante. Cursos de batismo. Batizam mesmo, né? Fazem casamentos. Então esse diaconato foi transitório, no meu caso até maio. Em maio então tive ordenação presbiteral, né? Ou sacerdotal, né? Presbítero em grego quer dizer irmão mais velho, né? Irmão mais maduro, porque o padre é um irmão entre os irmãos, com alguma responsabilidade a mais, como um irmão mais velho, mas um irmão entre os irmãos. E assim fiquei padre, agora o ano que vem vou fazer 21 anos de padre. Eu fiquei padre muito jovem, né, com 24 anos, por isso que apesar de jovem, já sou padre há tanto tempo. E quantas paróquias o senhor já foi? Bem, daí quando eu terminei o seminário, eu fui trabalhar como vigário paroquial, quer dizer, como auxiliar, como segundo padre, vamos dizer, da paróquia da Agronômica e também como capelão dos hospitais Infantil e Nereu Ramos. E essa ordenação, padre, ela vem da onde? Quem destina os senhores? Quem ordena a gente é o bispo. O bispo. Só um bispo pode ordenar um padre. No caso aqui, nosso arcebispo de Florianópolis. Porque para nós os bispos são sucessores dos apóstolos. E nós, padres, somos colaboradores desses sucessores dos apóstolos, que são os bispos. Né? Os bispos, então, eles seriam sucessores dos apóstolos. Na nossa fé, eles são sucessores dos apóstolos. E o Papa? O Papa é um bispo também. O bispo mais alto seria um... Não é um bispo mais alto, é um primeiro entre iguais, a gente diz. Ele é o bispo de Roma. E por ser o bispo de Roma, é o Papa da Igreja. Sempre o bispo de Roma é o Papa da Igreja inteira. Por quê? Porque em Roma é que Pedro e Paulo viveram seus últimos anos e derramaram o seu sangue pela fé, né? Então aquela igreja de Roma, aquela diocese de Roma, sempre se destacou pelo testemunho de Pedro e Paulo, que são os 2 maiores apóstolos, evangelizou muitos lugares do mundo, né? E de lá veio a forma de celebrar a liturgia que nós temos também. Então o Papa é um bispo também, é o bispo de Roma, né? Antes de ser bispo de Roma, esse Papa atual era o arcebispo de Buenos Aires, né? E daí foi eleito bispo de Roma. E porque foi eleito bispo de Roma, se tornou Papa. Não então, seria Papa se não fosse bispo de Roma. Então todo o processo, ele passa através de um crescimento, vamos assim dizer, como se fosse uma empresa, um crescimento, e depois uma escolha? Não, é totalmente diferente de uma empresa ou da vida acadêmica, onde a pessoa vai crescendo, porque numa empresa ou na vida acadêmica, a pessoa vai crescendo por seus méritos, por seus esforços,
pelos cursos que faz, entendeu? Sim, senhor. E enquanto um bispo, né, um padre que vira bispo, ou um bispo que vira papa, ele é eleito pelos outros, mas ele mesmo não faz e não pode fazer nada para alcançar isso. É uma eleição. Os outros olham para ele e dizem, bem, essa pessoa tem esse carisma, né? Não, ninguém trabalha para ser um bispo ou para ser um padre. São outros que escolhem.